Então, senhores, nessa segunda videoaula nós iremos falar de meteorologia. Primeiramente, nós devemos saber que a meteorologia é dividida em duas partes, a meteorologia pura e a meteorologia aplicada. A meteorologia pura é o estudo da meteorologia dirigido para um campo de pesquisa, por exemplo, a meteorologia tropical, polar, nuclear e etc. Já a meteorologia aplicada é o estudo da meteorologia dirigido para os diversos ramos da nossa querida atividade humana. Por exemplo, como a meteorologia marítima, agrícola, industrial e a nossa tão amada meteorologia aeronáutica. Agora vamos falar dessa nossa tão importante meteorologia com asas. Esse campo específico, a meteorologia aeronáutica, é dividido em 5 partes: observação, divulgação, coleta, análise e exposição. Então vamos começar falando pelo primeiro tipo, a observação. A observação, segundo a sua definição, é a verificação visual e instrumental dos elementos que representam as condições meteorológicas num dado momento e num dado local, podendo assim ser realizada pela Estação Meteorológica de Superfície, a EMS, ou a Estação Meteorológica de Altitude, a EMA, que é realizada através da radiosondagem, e também temos a Estação de Radar Meteorológico, ERM. Então vamos para o próximo passo. Após a observação, nós temos a divulgação. A divulgação é a transmissão dos dados observados para que outros locais assim tomem conhecimento das condições predominantes no aeródromo e obviamente nos demais. Tudo isso através da intranet. Agora vamos seguir e vamos falar da coleta. Esta, como o próprio nome diz, é a recepção dos dados de uma determinada região para o conhecimento mais amplo das condições meteorológicas. Após a coleta, o próximo passo é a análise. A análise é o estudo e interpretação das observações coletadas, tendo em vista assim o apoio aeronáutico a ser fornecido sob forma de previsão do tempo. E o último, mas não menos importante, é a exposição, que é simplesmente a exposição dos dados observados ou previstos. Assim todo mundo vai poder ter acesso a eles, seja através da sala IS, do telefone ou da internet. Agora, senhores, vamos ouvir aqui uma história que as nossas mães não contavam quando a gente ia dormir. Era uma vez, no ano de 1944, uma terra chamada Chicago. Naquela terra, naquele ano, houve um encontro que deu origem à Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, ou do inglês ICAO, onde ficou estabelecido que os países membros mantivessem assim um serviço meteorológico com a finalidade de garantir aos usuários as informações necessárias à segurança das operações aéreas no que diz respeito às condições atmosféricas. Assim, para fornecer previsões em escala global em formato padronizado e uniforme, foi criado o Sistema de Previsão Diária, com 2 centros mundiais, um em Washington e o outro em Londres, e diversos centros nacionais de meteorologia aeronáutica. A meteorologia aeronáutica no Brasil está estruturada sob a forma de uma rede de centros meteorológicos e uma rede de estações meteorológicas, e essas atividades são de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, através do nosso querido Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA. Então, senhores, essa segunda videoaula acaba aqui. Agora, após ter assistido essa videoaula, alguns dos senhores podem estar pensando: ah, mas essa videoaula falou, mas não falou nada. Afinal, é óbvio que a gente não vai usar essas informações durante o nosso dia a dia na aviação, durante os nossos voos. Essa videoaula podia ter falado de nuvens, ventos, alguma coisa que afete o nosso voo na realidade. Então, senhores, se essas informações vão ser úteis ou não no nosso dia a dia na aviação, isso é irrelevante. A grande questão é que a ANAC exige que isso faça parte da nossa grade de ensino. Então, mesmo que você não vá usar nunca alguma dessas informações no seu dia a dia na aviação, é obrigatório você saber disso, porque a prova da ANAC é uma caixinha de surpresas, e isso pode ser sim tema de algumas questões. E uma coisa bacana que eu vi na última videoaula foi que algumas pessoas, após verem o vídeo, fizeram alguns resumos nos comentários do vídeo. Então continuem fazendo isso, porque no final das contas todo mundo só sai ganhando com isso. Então, se ainda não tem nenhum resumo nos comentários, faça o seu, e se tem um ou mais resumos, escolha o melhor resumo e clique no positivo, assim ele vai ficar no topo dos comentários. Então, senhores, estudem, boa sorte e nunca se esqueçam de ter mais agilidade.